Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. A paz. Que alegria estarmos nos reencontrando para compreender, conhecer cada vez mais as razões da nossa fé. E aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então dar seguimento à segunda parte do Credo, parte esta na qual nós vamos compreender um pouco mais sobre a figura de Jesus. Até que o artigo 2º diz: E creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Isso foi o motivo do nosso vídeo anterior, onde entramos no capítulo 2º e justamente falávamos da nossa crença em Jesus Cristo que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e por isso, único Filho de Deus, enquanto participante da sua natureza, ele tem a mesma natureza divina, porque ele é Deus. E nós somos filhos e filhas por participação, ou seja, por adoção. O Filho, no Filho Jesus, fomos tornados filhos e filhas do mesmo Pai. Muito bem. E aí, para compreendermos esse Jesus Cristo, Filho único e nosso Senhor, nós temos dois nomes ou dois títulos que se tornam o nome de Jesus, que é o nome Jesus na esteira hebraica e o nome Cristo na compreensão grega. Jesus, em hebraico, Yeshua, vai significar Deus salva. Este nome é oferecido a Maria pelo anjo Gabriel, que atribui este nome e dá a Jesus este nome, que vai ser o nome próprio, o nome de Jesus, que exprime sua identidade e sua missão. Lembrando que já disse isso em alguns vídeos anteriores, os judeus, eles pensam muito qual será o nome dado à criança. Nós também precisamos disso. A gente tem que ter muito cuidado, muito zelo com o nome que vamos oferecer aos nossos filhos, porque o nome indica, né, revela uma identidade e a missão. A gente tem que rezar muito, pedir sabedoria a Deus para entender qual o nome a ser dado aos nossos filhos e filhas. E mais, há de se compreender a sacralidade do nome. E por isso mesmo, nós temos que ter bom senso e de nunca usar nomes que são para pessoas humanas, usar esses nomes para dá-los a animais. Por mais carinho que tenhamos com os animais, por mais afeição que tenhamos para com os animais, nós não podemos aqui oferecer a eles nomes que são próprios para seres humanos. Nesse sentido, uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele que, em Jesus, seu Filho feito homem, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos seres humanos. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, como está em Deuteronômio capítulo 5, fazendo-o sair do Egito. Também salva Israel do seu pecado, ou seja, salva daquele cativeiro, daquele lugar de opressão, que é fruto de uma ação de Israel. Ou seja, o Egito será uma decorrência da ação do pecado de Israel. E Deus salva Israel de ambas as realidades, do pecado, dessa ofensa, desse distanciamento, dessa desconfiança, e salva dos desdobramentos deste ato pecaminoso, desse ato ofensivo. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus,
só Ele pode perdoar. Por isso, Israel, tomando consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado, não poderá mais procurar salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva. Cristo morre na cruz por todos e uma vez só. Não haverá mais repetições. Não será necessário outros sacrifícios. O sacrifício único já foi acontecido, que é Cristo na cruz. Inclusive o autor aos Hebreus lembra disso. É o único nome divino que traz a salvação. E a partir de então pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os seres humanos pela encarnação. De modo que não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Temos respeito para com os nomes angelicais, temos respeito para com os grandes cooperadores da obra da salvação, como Maria, José, os apóstolos. Esse respeito até mesmo nos faz reverentes a esses nomes, mas somente no nome do Senhor a salvação. Somente Ele salva, e a igreja sempre ensinou isso. Então não há sentido acusações do tipo de que, por exemplo, somos idólatras, por exemplo, que colocamos Maria no lugar de Deus, etc, etc. Não. A igreja nos ensina que não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, como está lá expresso em Atos, capítulo 4. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel na festa de Yom Kippur, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. Aqui traz o texto a figura do, primeiramente, o tabernáculo e depois do templo de Salomão, onde havia vários espaços, e desses espaços o mais emblemático e mais sagrado era o Santo dos Santos, no qual nele estava presente a Arca da Aliança. Dentro da arca tinha as tábuas, das duas tábuas da lei, um pouco do maná e o cajado de Moisés. E sobre a Arca da Aliança tínhamos ali 2 querubins, e esse espaço entre os 2 querubins se chamava propiciatório, onde habitava a glória de Deus. O propiciatório é o lugar da presença de Deus. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé, quer afirmar que na humanidade deste último foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. Todos os sacrifícios anteriores à cruz de Cristo são uma antecipação ou uma prefiguração do pleno sacrifício de Cristo na cruz. E quando então Cristo se dá em oblação na cruz, ali se estabelece nele plenamente a reconciliação do mundo com o próprio Deus. A ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador, pois a partir de então é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todo nome, como diz São Paulo aos Filipenses no 2º capítulo. Os espíritos maus temem seu nome. Sempre quem confessa comigo, sempre me vê dizendo que quando tem alguns pensamentos negativos, sentimentos que querem nos dominar, nós não podemos ter medo de dizer: eu repreendo em nome de Jesus. Não temos medo, não. Neste nome há poder, neste nome há salvação, e neste nome há força para expulsar do nosso meio qualquer situação que queira nos embaraçar
ou nos dividir. O nome de Jesus está no cerne da oração cristã. Todas as orações litúrgicas são concluídas pela seguinte fórmula: Per Domino nostro Iesum Christo, por nosso Senhor Jesus Cristo. As orações cristãs são sempre assim: uma oração ao Pai no nome de Jesus, a oração é essa assistida pelo Espírito Santo. A Ave Maria culmina com essas palavras: e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A oração oriental do coração, denominada oração a Jesus, diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. E numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morrem tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. Oxalá Deus que nós, no instante último, perseveremos e que não haja em nossos lábios gritos de desespero ou de reprimenda, mas que haja em nossos lábios e em nosso coração o desejo de ver face a face o Senhor. O segundo ponto é o nome Cristo, que vem da tradução grega do termo hebraico Messias. Messias ou Meshiá, o ungido, traduzido, que é em hebraico, traduzido para o grego, temos Cristo. Messias e Cristo, ambos os nomes significam esses nomes ungido. E só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina que significa. Ou seja, o nome Cristo se une, né, substancialmente ao nome de Jesus, porque Jesus é o Cristo de Deus, o Messias ungido. Então esse nome se torna uma realidade só. Jesus Cristo. Deus salva o seu ungido. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus os que lhe eram consagrados para a missão vinda dele. No caso dos reis, dos sacerdotes e, em raras ocasiões, dos profetas. Esse deveria ser, por excelência, o caso do Messias que Deus enviaria para instaurar definitivamente seu reino. Reis, profetas e sacerdotes eram ungidos em nome de Deus. O Messias é o próprio Deus quem o unge. E por isso vai dizer: este é o meu filho amado, no qual coloco minhas complacências. Escutai-o. O Messias deveria ser ungido pelo Espírito do Senhor, como está lá em Lucas 4, quando ele na sinagoga lê o livro de Isaías. Pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função: sacerdote, profeta e rei. Sacerdote porque leva a Deus preces, súplicas em favor de todos. Profeta porque a sua presença já questiona a situação pecaminosa, ofensiva de todos aquelas com os quais ele vive. Então, o termo profeta é ir contra a corrente. E rei, não somente naquela concepção de rei com coroa, mas de ser o Senhor, o governante, o que rege segundo a vontade do Pai. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo, ungido, Messias, Senhor. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, concebido como santo no seio virginal de Maria. José foi chamado por Deus a receber Maria, sua esposa, grávida daquele que nela foi gerado pelo Espírito Santo, a fim de que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de Davi. Jesus tinha que nascer na casa real de Davi.
Por isso, quando Mateus faz a genealogia, faz justamente preocupado com isso, para que todos percebessem que aquele nascido em Belém, sob os cuidados de José, um, um descendente direto de Davi e Maria, aquele seria o fruto da promessa, o cumprimento da promessa, o Messias nascido na casa de Davi, sobretudo na linhagem e na cidade de Davi, Belém. Assim sendo, a consagração messiânica de Jesus manifesta sua missão divina. É, aliás, o que indica seu próprio nome, pois do nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho, e o foi no Espírito, que é a unção. Vai nos dizer Santo Irineu de Lyon, isso no século X. Isso aqui é a fina teologia, porque nós vamos observando que a teologia vai se estruturando e gradativamente o Espírito de Deus vai dando a sabedoria para que homens e mulheres pudessem nos oferecer o que temos hoje, a estrutura teologal da nossa fé. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre, por ocasião de seu batismo por João, quando foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, para que ele fosse manifestado a Israel como seu Messias. Por suas obras e palavras será conhecido como Santo de Deus. Em Marcos 1, João 6 e Atos 3. Numerosos judeus e até certos pagãos, os que compartilhavam a esperança deles, reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi messiânico, prometido por Deus a Israel, como está em Mateus 2, Mateus 9, Mateus 12, Mateus 15, Mateus 20 e Mateus 21. Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, como está em João 4, mas com reserva, pois este era entendido por alguns de seus contemporâneos segundo a concepção demasiadamente humana, Mateus 22, essencialmente política. Tomemos aqui a imagem de que Israel, uma nação constituída, organizada, com sua lei, tudo, sua adoração, seu Deus, se viu desrespeitada várias vezes. E nesse clima de desrespeito nasce a figura de um Messias que libertaria política e militarmente Israel, que por várias vezes foi desrespeitada e foi desrespeitado e foi invadido. Então o Messias não seria somente aquele que iria nos reconciliar com o Pai e nos fazer voltar à comunhão e ao paraíso. Teria que ser, na concepção de alguns grupos da comunidade judaica, teria que ser também um líder político, um novo rei, como foi Davi, e deveria ter um grande exército capaz de fazer frente aos exércitos das nações que, vez ou outra, tentavam e às vezes até conseguiam invadir Israel de então. Por isso que Jesus aceita que ele seja o Messias, ele é o Messias, ele se entende como Messias, mas não como eles humanamente compreendem. Então Jesus é muito convicto de que Messias ele é, e por isso vai às últimas consequências, mas não trai essa consciência de que Messias ele é. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho do Homem, que desceu do céu, seja em sua missão redentora como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Aqui nós temos as profecias de Ezequiel, de Daniel, que nós temos as profecias de Isaías, todas sendo colocadas como realizadas em Cristo Jesus. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. A cruz que outrora era lugar de humilhação e lugar de esquecimento, se tornou o trono da graça. Por isso que Jesus, em São João, segundo o evangelista São João, várias vezes Jesus diz: não é chegada a minha hora, ainda não é minha hora. Por quê? A hora, segundo São João, de revelar quem é Cristo é a cruz, quando ele foi elevado e de lá da cruz atrai a todos. Daí que a cruz se tornará para nós cristãos não escândalo e não loucura, como Paulo vai trabalhar, mas como sinal da salvação. E aí a cruz, que era lugar de humilhação, de rejeição, se tornou o trono da graça. E é desta forma que nós utilizamos a cruz. Não porque nós cremos num Deus morto, mas porque cremos num Deus que por amor morreu e que por amor ressuscitou. E trazer conosco a cruz, como vai dizer Beata Savina Petrilli, é trazer no peito a resposta. Sim, a cruz é resposta de amor. Então, tê-la conosco não é entender que estamos adorando a um Deus morto, não. É ter a resposta de que adoramos a um Deus que, por amor, se entregou por nós e nos salvou. E também lembrando que a vida humana de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, terá consigo o sinal da cruz. Obviamente que alguns muito mais e outros muito menos, outros de forma mais intensa, outros de forma menos, mas todos nós temos, de um jeito ou de outro, a experiência da cruz. E temos que aprender com ela. Não rejeitar a cruz. Nós não devemos rejeitar a cruz. Nós temos que aprender com ela. Na cruz, nós podemos, se contarmos com a graça de Deus e se cooperarmos, na cruz podemos nos transformar em pessoas melhores, crescidas e mais maduras. Somente após sua ressurreição, sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus, como ele vai dizer em Atos 2. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo, a esse Jesus que vós crucificastes. É interessante porque a cruz eles viveram, os discípulos, né? Os apóstolos, os discípulos, eles viveram tudo aquilo que ele experimentou. No momento, a coisa estava confusa. Mas depois que ele ressuscita, a ressurreição ilumina tudo o que foi vivenciado, inclusive a cruz. E aí eles vão entender que sim, para que acontecesse a ressurreição, era preciso a experiência da cruz. Filho único de Deus. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, como está lá em Deuteronômio 32 e também em Jó. Também filho de Deus é dado ao povo da eleição. Israel será chamado muitas vezes filho de Deus, como está presente em Êxodo 4, 22, em Oséias 11, Jeremias 3. Aos filhos de Israel também será atribuído esse nome, filho de Deus, né? Como está presente em Deuteronômio 14 e Oséias 2. E a seus reis, os reis de Israel também serão chamados filhos de Deus, como está em 2 Samuel 7, em Salmo 82. Significa então uma filiação adotiva, filho de Deus, adotiva, que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Lembremos que no Gênesis nós experimentamos uma amizade que Deus dá e que nos imuniza e que nos impede de experimentar a mortalidade. Só que essa amizade dada por Deus foi rejeitada pelos primeiros pais quando eles desconfiaram do amor de Deus.
E quando na tradição, né, na história bíblica, Israel vai fazendo essa experiência de se sentir filho de Deus, aqui está se compreendendo uma intimidade especial, um grau de amizade, de comunhão. Quando o rei Messias prometido é chamado filho de Deus, como vamos ver em 1 Crônicas e em Salmo 2, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal destes textos, que ele ultrapasse o nível humano. Então, no Antigo Testamento, filho de Deus não quer dizer que aquele sobre o qual é depositado esse nome, que aquela pessoa tenha a natureza divina. Não. Mas, basicamente, que aquela pessoa desenvolveu uma intimidade, aquela pessoa, aquele povo, desenvolveu uma intimidade mais profunda, especial com Deus. Só depois é que esse Filho de Deus será plenamente revelado em Cristo, que será verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso. Por exemplo, como eles sabiam da história, ao chamar Jesus também de Filho de Deus, eles estavam como que mais ou menos entendendo ali um pouco da história. Só que somente depois é que eles vão entender que ele não era filho de Deus como os outros na história foram. Que ele era realmente filho de Deus porque ele era a segunda pessoa da Trindade, como a tradição vai compreender depois, sobretudo no Concílio de Nicéia vai se estabelecer isso como dogma, vão entender que aquele com o qual eles conviveram, ele era verdadeiramente homem, mas ele era verdadeiramente Deus. Daí o prólogo de São João, quando diz lá das origens do Senhor, ou seja, aquele menino já era antes Deus. Não acontece o mesmo com Pedro quando confessa Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo, pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está no céu. Paralelamente, a propósito de sua conversão no caminho para Damasco, Paulo dirá: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos pagãos. Diz Paulo aos Gálatas, no primeiro capítulo. São Paulo entendeu que Deus, o Pai, que o havia reservado para essa missão, deu-lhe a revelação de que seu Filho é o Senhor. Kyrios, Adonai. Ele é Deus e homem. E logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Este será, desde o início, o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro, como fundamento da igreja, que nós temos lá em Mateus 16. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Diante do sinédrio, a pergunta de seus acusadores: tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Já bem antes, ele se designara como o filho que conhece o Pai. Esse é o belo texto de Mateus 11 e Mateus 21. E que é diferente dos servos que Deus enviara anteriormente ao seu povo, como Mateus 21 diz. Superior aos próprios anjos. Aqui acontece essa divisão. Os que vieram antes de Jesus e que receberam esse título de Deus eram servos enviados pelo Pai. Agora não. Esse é filho. Ele participa da natureza divina. Assim sendo, distinguiu sua filiação daquela de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai. Olha que interessante.
Jesus nunca disse nosso Pai, dando a entender de que todos eram com ele filhos com a mesma natureza. Meu pai, sempre dizia meu pai, meu pai, meu pai. Depois vai entregar a oração que nos habilitará, ele, o Filho, nos habilitará a chamar Deus de Pai Nosso. Mas isso também vamos ver mais para frente. Não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes. Portanto, orai assim, Pai Nosso que estais nos céus, Mateus 6,9. E sublinhou esta distinção, meu Pai e vosso Pai. Meu Pai por conta da natureza, ele é a segunda pessoa da Trindade, tem a natureza divina. E vosso Pai, porque ele nos fez participar dessa filiação. Os evangelhos narram em dois momentos solenes: o batismo e a transfiguração de Cristo, a voz do Pai a designá-lo como seu Filho bem-amado. Jesus designa-se a si mesmo como Filho único e afirma com este título sua pré-existência eterna, como vamos ver lá em João 10. E aqui tem uma palavrinha que, vez ou outra, ouvimos, unigênito, que quer dizer único e primeiro, ou primeiro e único, unigênito do Pai. Essa confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz. Na verdade, este homem era filho de Deus. Pois somente no mistério pascal o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. É porque ele ressuscitou que nós compreendemos tudo, inclusive a sua origem. Depois de sua ressurreição, a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada. Foi declarado Filho de Deus com o poder desde a ressurreição dos mortos. Os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade, como está no prólogo de São João, no capítulo 1. Ele é Jesus, ele é Cristo e ele também é Senhor, Kyrios, em grego. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, com aquelas três palavrinhas, aquelas quatro palavrinhas, né, o tetragrama, que é traduzido como El Shaddai, Elohim, Adonai, Hashem, também foi traduzido como Kyrios, como Senhor. Em hebraico, se não me engano, Adonai. Eles nunca dizem o nome de Deus, é pecado, né? Tomar o nome de Deus em vão. Então, para não dizer o nome de Deus, eles usam substitutos que sejam sinônimos. E dentre eles, como disse, Hashem, Adonai, Elohim, El Shaddai, também Kyrios. Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. Tem um canto, acho que é assim, desculpa. E aí, e lá no texto primeiro, se fala o nome de Deus, Javé. Não é bom que usemos. Aqui eu me esqueci, vou tentar lembrar depois, no canto do santo. Enfim, só para dizer que evitemos ao máximo. Nós podemos observar que nos textos litúrgicos, nas missas todas, nós nunca ouviremos o nome Javé, Yavé, Yakvé, nunca. Sempre será Senhor, basicamente Senhor, vez ou outra Adonai, mas geralmente Senhor, justamente em respeito ao nome santo de Deus. Neste forte sentido, o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai e também aí está a novidade, para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Se para, isso é São Paulo, 1 Coríntios 2,
Se até então Deus era tido como Quírios e Senhor, gradativamente o Filho será também visto como Senhor, porque vão entender que ele é igualmente Deus. Jesus mesmo se atribui de maneira velada esse título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, lá em Mateus 22. E também de modo explícito, dirigindo-se a seus apóstolos em João 13. Durante toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado demonstravam sua soberania divina. Somente o Senhor pode curar. Somente o Senhor pode fazer cessar a natureza. Somente o Senhor pode fazer voltar à vida os que estavam mortos. Ou seja, Ele é Deus. Nos evangelhos, muito frequentemente, determinadas pessoas dirigem-se a Jesus o chamando de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura. Sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. Aqui nós temos em João 20 aquela expressão, a primeira profissão de fé diante do ressuscitado que está nos lábios de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Às vezes a gente fica meio que... é uma expressão profundíssima, que indica justamente uma síntese sem ser rasa, sem ser superficial. Uma síntese que significa plenitude. Nessa profissão é o resumo da nossa fé. Ele é nosso Senhor, ele é nosso Deus. Assume então uma conotação de amor e afeição que se tornará peculiar à tradição cristã. Quando, vendo ressuscitado, o reconhecem e dizem: é o Senhor. Eles se sentem tocados, eles, pela paixão, pelo movimento amoroso, eles entendem: é o Senhor, é Ele. Ele ressuscitou. Aquele rabi, aquele mestre, que nós pouco a pouco fomos compreendendo como Deus, é Ele que ressuscitou, é o Senhor. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam, desde o início, que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai convém também a Jesus, como está em Romanos, como ele está na carta de Tito 2, Apocalipse 5. Por ser ele de condição divina, diz o belo hino de Filipenses 2, e ter o Pai manifestado esta sabedoria de Jesus, o ressuscitando dos mortos e o exaltando em sua glória. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o ser humano não deve submeter de maneira absoluta sua liberdade pessoal a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor, vai dizer em Marcos 12 e em Atos 5. Estamos aqui terminando, e isso é muito importante. Como cristãos, nós temos que nos submeter às leis humanas, sociais. Muito bem. Mas nenhum regime humano, político, social, ideológico, nenhum, aqui não há exceção, nenhum sistema político humano traz consigo a autoridade de se colocar no lugar de Deus. Não. Existem sociedades mais próximas do que Deus desejou. Existem outras extremamente opostas. E, em hipótese alguma, a nossa adesão mais profunda, mais íntima, deverá ser colocada nas mãos de quem quer que seja, ou pessoa ou regime. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quem é nosso Senhor e Salvador é Jesus.
é Deus. Então a gente tem que ter muita cautela. Por melhor que seja o líder, por melhor que seja o líder, seja homem ou mulher, por melhor que seja o líder, ele ou ela não são o nosso Deus e Salvador. Então, sinal de equilíbrio, sinal de santidade, sinal de fé madura é quando eu sei distinguir isso. Que eu tenho amor, a respeito, que eu tenho, devotamento, beleza. Mas tratar essa pessoa de tal forma que seja a figura do Senhor, isso pode incorrer em idolatria. Porque idolatria, como vamos ver mais na frente, é um coração que se desvia. Sai de Deus, que é o foco sempre, e vai para outras vertentes. A igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana encontram-se em seu Senhor e Mestre. Diz isto o documento Gaudium et Spes. A oração cristã é marcada pelo título de Senhor, quer se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco. Isso é uma provocação litúrgica. Quando o presidente da liturgia diz o Senhor esteja convosco, qual é a nossa resposta? Ele está no meio de nós. Nós somos provocados a isso. Ou da conclusão da oração por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou ainda do grito cheio de confiança e de esperança, Maranata, o Senhor vem, ou Maranatá, Maranatá, o Senhor vem, ou Maranatá, vem Senhor. Como também está explícito em 1 Coríntios 16 e também como está explícito em Apocalipse 22, 20. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, terminamos esse nosso encontro, nos sendo convidados a descobrir Jesus como o Deus que salva, por isso Jesus, Yeshua, como sendo o Messias, o ungido, também conhecido como Cristo em grego, Jesus Cristo, como o Senhor. E Senhor é que nós sempre, em todas as missas, sobretudo, dizemos: vem, Senhor Jesus, não tardeis mais. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que a nossa vida, a sua vida, seja este clamor para que Ele venha. Curta esse vídeo, ative as notificações, se inscreva, compartilhe, convide outras pessoas para fazer parte dessa escola de formação chamada Razões da Fé. Se desejar, colabore, faça alguma doação aqui a partir do nosso QR Code, nós agradecemos. Se Deus quiser, nos encontraremos no próximo encontro. Que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.